Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje nós vamos estudar o último informativo do STJ do ano de 2021, o informativo de número 721, começando por esse julgado de direito civil e também direito do consumidor, no qual a Corte analisou se o atraso por parte da instituição financeira na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro do veículo gera dano moral in re ipsa, o dano moral presumido. E para a gente compreender a conclusão da Corte, é importante que nós entendamos o conceito utilizado pelo próprio STJ, ou seja, o que o próprio STJ entende acerca daquilo que nós chamamos de dano moral. E a Corte, então, nos pautando aí por entendimento já por um julgado anterior do STJ, entende que o dano moral, ele consiste naquelas lesões a atributos da pessoa enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade. Em outras palavras, então, o dano moral, ele estaria caracterizado diante daqueles atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade do indivíduo. E a regra é que o nosso ordenamento jurídico, ele exige que estejam configurados 3 pressupostos da responsabilidade civil em geral para que nós possamos falar em dano moral. E são eles a ação, o dano e o nexo de causalidade. Sendo que, via de regra, o ofendido ele deverá comprovar o prejuízo que ele sofreu para que ele possa eventualmente ser ressarcido pelos danos morais naquela determinada situação. Só que, excepcionalmente, o ordenamento jurídico, a jurisprudência, admitem o chamado dano moral presumido, o dano moral in re ipsa, ou seja, aquele no qual o próprio prejuízo sofrido pelo ofendido, ele já é presumido, ele é decorrente do próprio fato ofensivo relativo àquela determinada situação. Então, é o caso, por exemplo, de uma inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes. Em regra, essa indevida inclusão, essa negativação indevida, de acordo com a jurisprudência, ela gera dano moral presumido. Portanto, o ofendido, ele não precisa sequer comprovar os prejuízos ocorridos diante daquela situação. E a dúvida aqui, ela diz especificamente respeito ao caso de atraso por parte da instituição financeira na baixa de gravame de alienação fiduciária de registro de veículo. Então, supondo que o consumidor ele adquiriu um veículo, mas para isso ele precisou contratar uma alienação fiduciária junto à instituição financeira. Mas o consumidor ele foi pagando direitinho as parcelas, sendo que ao final do prazo previsto ele havia pagado integralmente aquele débito. Diante disso, então, a instituição financeira ela deveria proceder à baixa do gravame que constava no registro daquele veículo, gravame relativo à alienação fiduciária contratada. Mas a instituição financeira não procedeu dessa maneira. Ao contrário, ela demorou diversos dias, mesmo após requerimento do consumidor, para efetuar a baixa do gravame. Será que essa situação gera dano moral presumido? E o STJ entendeu que não, que o atraso por parte de instituição financeira na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro do veículo não caracteriza por si só dano moral in re ipsa. Vejam que, de acordo com o STJ, já há um entendimento assentado, principalmente nas 2 turmas da segunda sessão da Corte, quanto ao caso em análise, no sentido de que não há dano moral presumido. Portanto, é indispensável que a parte comprove que naquele caso ocorreu uma situação fática que ultrapassou meros aborrecimentos normais do descumprimento do prazo que havia sido pactuado entre aquelas partes. E no caso, o consumidor, ele sofreu um mero aborrecimento, ou seja, houve um mero contratempo e que, de acordo com a Corte, é absolutamente comum à vida moderna em sociedade. Vejam que simples transtornos não podem ser definidos como danos morais sob pena de banalização do Instituto. Então, só para nós concluirmos, a Corte entendeu que essa situação, ora analisada, não configura dano moral presumido, assim como também não foi comprovado um prejuízo efetivo ao ofendido. Ao contrário,
tratar-se-ia de mero aborrecimento, de mero contratempo, sendo que esses simples transtornos não podem ser definidos como dano moral, sob pena de banalização do Instituto. E com isso, então, nós concluímos esse primeiro julgado. Nos vemos na sequência.